Fala nerd, tô de volta, e como vocês podem ver, pessoal, tá tendo algumas mudanças aqui no cenário. Eu quero montar um novo cenário, não tá do jeito que eu quero ainda, cara, ainda vou pintar, ainda vai chegar mais coisas, e eu vou montando devagarzinho pra vocês. Se vocês quiserem acompanhar essas mudanças em tempo real, eu tô postando tudo no meu Instagram, o link tá aqui embaixo, ou então você entra lá e digita CaioEPN, beleza? Mas bem, pro vídeo de hoje, vocês vão conferir 15 curiosidades sobre o Homem de Gelo, um dos mutantes mais poderosos da Marvel. Pois é, então fica aí, deixa aquele like do infinito que me ajuda demais, se inscreve no canal e bora lá! Bom, pra gente iniciar, vamos então começar da sua origem. O seu nome é Bob Drake e ele foi criado nos quadrinhos pelo Stan Lee, o mito do Stan Lee. Bob nasceu com o gene X, portanto ele é um mutante. Curiosidade número 2. Bob, nas suas primeiras histórias nos quadrinhos, usava uma aparência igual a de um boneco de neve. Só depois que ele conseguiu manipular melhor o gelo do seu corpo e assim deixar ele mais cristalino. E aí então tirou essa aparência de boneco de neve e ficou mais como Homem de Gelo. Curiosidade número 3. Bob também, cara, foi o segundo mutante a fazer parte dos X-Men. Depois que ele perdeu o controle dos seus poderes para defender a sua namorada e acabou sendo preso, o Ciclope acabou indo recrutar. Bob então aceitou e assim começou a fazer parte da primeira classe dos X-Men. Curiosidade número 4. Bem, eu disse pra vocês no início que Bob é um mutante. Porém, ele não é qualquer mutante. Ele faz parte de um grupo de mutantes especiais. Ele é um mutante de nível ômega, o que significa que as suas habilidades mutantes estão muito acima das habilidades mutantes normais. Ele é muito poderoso, cara. Ele fica pau a pau ali com os mutantes como a Jean Grey, o Legião, que é o filho do Professor Xavier, o Franklin Richards e outros diversos mutantes de nível ômega. Curiosidade número 5. Você pode pensar, Homem de Gelo, um dos personagens mais poderosos da Marvel, apenas congelando as coisas? Sim, cara, mas também os seus poderes vão muito além de apenas congelar as coisas. A capacidade de manipulação dos poderes do Homem de Gelo é tão vasta, cara, que ela chega, por exemplo, a nível molecular. Curiosidade número 6. Complementando essa última curiosidade, Bob nos quadrinhos consegue até mesmo manipular as moléculas de água. Ele já conseguiu, por exemplo, congelar cada molécula dentro do corpo do Legião, apenas com o pensamento. E o Legião, como eu falei, é aquele outro mutante de nível ômega, o filho do Professor Xavier. Ele é muito poderoso. E o Bob conseguiu fazer isso sem muitas complicações. Curiosidade de número 7. Ele também consegue congelar o sangue das pessoas e ainda ir além. Contra um mutante nos quadrinhos, chamado de Sunfire, o Homem de Gelo conseguiu controlar as reações químicas em um nível molecular. E com isso, ele impediu o Sunfire de usar os poderes dele. Então imagina, cara, se ele conseguir usar esse poder toda hora, e aí qualquer mutante pode vir pra cima dele que simplesmente vai virar um humano comum. Porque ele vai tirar os poderes daquele mutante, vai impedir aquele mutante de usar os poderes contra ele. Porém, ele vai poder usar qualquer poder contra o mutante. Então sim, cara, o Homem de Gelo é muito apelão. Próxima curiosidade, em X-Men, a Batalha do Átomo, foi nos mostrado uma versão do Homem de Gelo do futuro. E vimos que o Bob se tornará um Ice Wizard do futuro. Essa versão do Bob é muito mais antiga, mais sábia e inquestionavelmente mais poderosa. Se você olhar bem, cara, ele também parece o Gandalf, coberto de gelo, com chapéu pontudo, cajado e barba. Próxima curiosidade, agora falando sobre a vida amorosa do Bob, ele não faz um casal com a vampira. Isso do Bob fazer um par romântico com a vampira foi alguma confusão que os roteiristas fizeram lá nos filmes dos X-Men. Na verdade, a vampira fica com o Gambit, isso todo mundo já sabe, e o Bob se envolve com a Kitty, aquela que tem os poderes de atravessar as paredes. Depois ele também acaba se envolvendo um pouco com a Mística. Próxima curiosidade sobre o Homem de Gelo, que ainda fala sobre os seus relacionamentos. Essa aqui muitas pessoas não sabem. O Homem de Gelo é gay, e isso já foi assumido pela Marvel, apesar dele também já tido outros relacionamentos antes com mulheres. Ele até já beijou um inumano chamado de Romeu. Outra curiosidade sobre o Homem de Gelo é que ele também consegue criar clones, cópias de si mesmo. Porém são clones de um nível tão avançado que eles possuem consciência própria. Então ele meio que cria um exército de ajudantes de gelo que podem fazer o que quiser. Outra curiosidade sobre os poderes do Homem de Gelo é que ele também consegue se regenerar, cara. Ele possui um fator de cura muito alto. Quando ele está em sua forma de gelo, ele fica praticamente imortal. Por exemplo, se ele se machucar, ou perder um braço, a cabeça, ou for perfurado, ele consegue se regenerar de boa, absorvendo a umidade do ar.
Ele também consegue se transformar em água e se mover desse jeito. Nos quadrinhos, ele já chegou, por exemplo, a encostar do lado de um rio em sua forma líquida, e em questão de segundos ele apareceu do outro lado, quase como um teletransporte. Então ele possui forma humana, forma de gelo sólido, líquido e ainda por cima gasoso. Ele também consegue entrar em um estado gasoso, virar tipo uma fumaça e se mover muito mais rápido e também ficar inatingível. E aí, com esse controle da umidade do ar, ele também consegue voar. Curiosidade de número 13. Ele também tem vários feitos grandes nos quadrinhos, como por exemplo ter conseguido controlar toda a temperatura da Terra, quase levando a gente da Terra para uma nova era do gelo, congelando tudo. O seu poder foi tão grande nesse momento que nem mesmo a tempestade conseguia alterar o clima aonde ela estava. Próxima curiosidade. Nos quadrinhos, o vilão Apocalipse, lá, o grande vilão dos mutantes, queria um novo corpo hospedeiro, e para isso ele precisaria sugar as gigantescas energias dos 12, que para quem não sabe quem são os 12, são mutantes de um poder incrível, destinados a alterar o curso da humanidade. E entre os 12 também estava o Homem de Gelo. Curiosidade de número 15, e também a última curiosidade, o Homem de Gelo também foi o primeiro mutante a fazer parte de uma animação. Ele ficou ao lado do Homem-Aranha na animação Homem-Aranha e seus Fantásticos Amigos lá em 1981. A premissa dessa animação é que o Homem de Gelo ele decide sair dos X-Men para conseguir ir para a faculdade. E chegando lá na faculdade ele conhece o Peter Parker, o Homem-Aranha. E assim acaba formando um grupo, uma equipe com o Homem-Aranha. Spider-Man and his amazing friends, Iceman and Firestar. Bom pessoal, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, cara. Comenta aqui embaixo quais outros personagens você quer ver as curiosidades, beleza? Que eu vou trazer aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, amanhã tem vídeo novo, porque são vídeos todos os dias. É isso aí, tamo junto, até amanhã e fui!